QCY T20 ou também conhecido como iLipods. Um review que me preocupa bastante porque eu acho que cabeças vão rolar e pode ser a minha. Esse fone chegou para mim há poucos dias, eu já testei e fiquei bastante preocupado quando logo em seguida coloquei outras pessoas próximas para testar também e perguntei: o que você achou desse fone? De 0 a 10, que nota você daria? E a nota não foi boa que as pessoas deram, foi acho que 4, 4, 5 e 4. Ou seja, pessoas que não sabiam absolutamente nada desse fone e nunca tinham visto qualquer vídeo na internet sobre ele, deram uma nota ou abaixo da média ou na média no máximo, ou seja, seria um fone no máximo mediano. Mas talvez as pessoas como você, que acessam YouTube e internet, já tenham visto algum review desse fone. Principalmente, eu acredito que muitos de vocês viram um review desse fone de um canal muito grande em relação ao mundo dos audiófilos, ou das pessoas que gostam de fones e não são necessariamente audiófilos e buscam justamente a referência de um audiófilo quando o assunto é fone. Então, review rápido de 5 segundos, 10 segundos que eu diria é: esse fone não vale a pena, na minha opinião. Pode valer a pena na opinião de outras pessoas que fizerem o review dele. Não estou dizendo de forma alguma que fones da QCY são ruins. Muito pelo contrário, quem é mais antigo no canal sabe que eu sou um defensor da QCY. Acho que é uma das empresas que faz a maior quantidade de bons fones entre várias outras fabricantes. Eu sou fã de carteirinha da QCY e da KZ. Quando você considera preço versus desempenho, são as empresas que mais conseguem com mais frequência entregar produtos com custo-benefício bem alto. Porém, toda empresa, seja ela incrível ou apenas uma empresa simples, ela faz produtos ruins. E eu considerei esse produto aqui ruim. Não acho que ele vale nem os 150 que ele está sendo cobrado na China e muito menos os 250 que a QCY Brasil está pedindo nesse produto. E eu vou dizer por quê. Algumas pessoas que eu conheço, quando eu falei que não tinha gostado do fone, me disseram imediatamente o que muitos de vocês talvez também tenham pensado. Ah, mas não é um in-ear, não é um fone totalmente dentro da orelha, como o seu KZ-SX que você ama, adora e recomenda. Realmente não é. É um fone do tipo AirBuds, ou seja, eu gosto de fones que, mesmo sendo colocados no ouvido, eles não me dão essa sensação de mundo fechado, que é o que os in-ear dão. Eu uso fone aberto, headphone aberto. Ele está aqui do lado, é o Philips SAKP 9500 e eu já usei a vida praticamente toda fones fechados. Gostava também, mas a experiência do fone aberto é muito melhor. Eu já tive experiência muito agradável com AirBuds. Eu trouxe há pouco tempo atrás um fone da Blackview, que também é desse tipo, e é muito bom pelo preço. Então eu não tenho por que dizer que esse fone é muito bom, é incrível, compete com fones, sei lá, da Apple, da Samsung, como eu vi falar, porque eu acho que está muito longe disso. E ele tem coisas aqui de projeto mesmo que eu acho inaceitáveis. Não são falhas bobas, não são falhas que você possa dizer que a empresa é inexperiente, está começando agora, está aprendendo agora. Eu vou citar algumas delas. Por exemplo, a case, eu gostei bastante. Um formato ovalado e achatado. Por que isso é bom? Por ser ovalado, ele fica muito fácil de segurar com as mãos, e por ser achatado, ele fica melhor de ser colocado no bolso. É muito melhor do que uma case que a própria QCY fez no T17, que eu trouxe aqui, é o T17S, que é uma case no formato de cone. Ele parece mais um conezinho. É boa de segurar, mas no bolso ela cria um certo volume que essa aqui não cria. Então, case, show. Design.
Não tem problema copiar os AirBuds da Apple. Acho tranquilo, é uma coisa que deu certo, porém tem um defeito aqui. A QCY quis colocar aqui uma grade externa que tem a função única de mostrar um LED. Você concorda comigo que a probabilidade de você querer tocar essa região, que é chamativa, é grande? Mas eu olhei no manual e eu vou mostrar aí para vocês. A área de touch desse fone não é aqui, é embaixo dessa região. Eu considero isso um erro de projeto grave. Por quê? Seja sincero, me diga aí quantas pessoas você acha que param para ler o manual de um fone desse tipo. Eu posso garantir que 1%, 5%, muito pouco. A maioria das pessoas vai querer tocar e vai achar que o touch do fone não é responsivo. Isso é erro de projeto. Temos aqui outras questões que eu não considero erros de projeto, mas considero desperdício de dinheiro. Por exemplo, essa parte aqui, que é a que vai entrar em contato com o seu ouvido lá dentro, deveria, mas não vai porque justamente é um fone do tipo AirBud. Ele não vai tocar lá no fundão do seu ouvido, nem o fone vai tocar, nem os in-ear chegam lá no fundão. Mas é a parte que vai ficar mais lá dentro do seu ouvido. Ela é de titânio, que é um material, quando você olha no anúncio, ele engrandece o valor do produto, mas na prática e para esse tipo de utilização aqui, ele não representa absolutamente nada. Um material que tem a vantagem de não oxidar, essa é uma boa vantagem, mas você pode colocar um objeto aqui como um plástico que também não vai oxidar. É um material que o corpo não rejeita como outros materiais, por isso é até usado em próteses e tudo mais, e também tem uma boa resistência a impactos, ou seja, quedas, que também um plástico teria aqui. Mas o valor usado nisso aqui poderia ir para outra parte do fone, com certeza. Quando a gente pensa em tamanho de driver, é um tamanho de driver bom, 13 mm. Mas esse tamanho de driver, ele não corresponde à qualidade sonora quando eu coloquei no meu ouvido. Ah, mas é 13 mm de um fone AirBuds, ou seja, ele tem já, por natureza, por ser um AirBud, essa experiência sonora um pouco menos vívida, eu diria. Sim, é realmente assim que acontece. Mas nesse fone aqui, eu diria que está longe disso e está muito mais para um fone bem morto. Não digo que o volume dele não me agradou. O volume me agradou, mas a qualidade realmente não me agradou em absolutamente nada. Vou colocar no ouvido aqui para vocês verem que esses fones também têm uma questão com o encaixe. Ele não fica 100% preso no seu ouvido e de vez em quando ele requer que você dê uma leve ajeitadinha. No ouvido de algumas pessoas isso nem vai ser necessário. Falando em encaixe, eu achei o fone também da Blackview superior a esse fone em relação ao encaixe. Eu consigo balançar a ponto de ele não cair se for um balanço leve, talvez de uma corridinha assim, um Cooper, mas um grande balanço ele provavelmente vai se soltar, e eu já testei outros fones do tipo AirBuds que não se soltariam. Então, encaixe eu vou dar um pouquinho só acima da média, mas também longe de ser fantástico. Graças a esse encaixe, se você pensasse, né, que é porque o fone não encaixou direito no seu ouvido, eu fiz o seguinte, eu botei a música e fiz assim, ó, eu fiquei segurando o fone para ele ficar como se fosse um ear, bem lá dentro do meu ouvido, que eu queria ver. E essa qualidade sonora, cadê que eu não estou vendo? E não aparecia, nem assim. Quando está solto, você pode dizer, ele está saindo um pouquinho, perdeu a qualidade. Não, não é isso. E aí a gente vai, por exemplo, para o aplicativo. Eu não consigo entender como uma pessoa que faz um review diz coisas tão contraditórias. Eu até entendo que seja um receio, né, de desagradar uma marca, um fabricante que envia algo gratuitamente. Entendo nesse sentido, mas na hora que eu escuto, é difícil de entender como é que você fala, olha como é bom ter um aplicativo. É bom. Mas aí você abre o aplicativo da QCY e nesse fone, a equalização, as funções de equalização não servem para nada. Você não consegue alterar o comportamento do fone
em nada usando a equalização, só consegue piorar o fone. Curiosamente, foi um dos primeiros fones que eu testei que, mexendo na equalização, qualquer daquelas equalizações selecionadas, o fone ficava pior do que o padrão. E se eu tentasse mexer no perfil, criando o meu próprio perfil, de nenhuma forma eu consegui fazer ele ficar melhor do que o que já vem nele. Sempre ficava pior. Testa quando chegar. Se você comprar mesmo assim, eu não estou dizendo para você não comprar, eu estou dizendo para você ouvir cada opinião como a de uma pessoa e não como a opinião que todos devem levar em conta. Não leve a minha opinião em conta, não leve a opinião de outra pessoa em conta. Compre se quiser, tenha a sua opinião, mas sempre veja reviews positivos e negativos. Se tudo é positivo, o que realmente presta? Onde é que estão os produtos ruins? Eu fico com muito receio de falar disso porque eu sei que os canais maiores, eles não publicam aquilo que eles não gostam, aquilo que eles consideram muito ruim. Então você não sabe o que é ruim para aquela pessoa. Eu fico feliz de finalmente aparecer um produto recebido por uma empresa que eu considero ruim e muito ruim, principalmente pelo preço. Se talvez baixasse bastante o preço, eu diria apenas ruim, mas nesse preço, muito ruim. Então, como é que você mexe na equalização, um recurso que teoricamente é um extra e que melhoraria um produto e só piora? Então, não adianta nem falar desse recurso, entende? Mexe em qualquer um daqueles presets que você vai ver que o fone vai ficar ainda mais longe, o som, e ainda mais morto. Não estou falando especificamente de graves, não estou falando de perda de agudos. É um fone com médios inexistentes. Se você mexer na equalização, baixar os graves e os agudos, subir só os médios, você vai ver que o fone distorce todinho. Então, assim, muito fraco. Para mim, muito fraco. Em relação ao volume, né? Que algumas pessoas perguntam. É um fone que dá para usar na academia? Dá para usar na academia porque ele tem um volume que, mesmo sendo do tipo AirBud, ele consegue ultrapassar o volume do ambiente, mas o mais legal do AirBud é justamente que você ainda está ouvindo o que está acontecendo lá fora no ambiente, então por isso é um fone que você pode usar tranquilamente para trabalho, porque ele não te fecha para o mundo. Mas no volume eu também encontrei um problema. A nivelação do volume dele é falha. Por que eu digo isso? Até um tanto de volume ele é normal. Chega no final, ele dispara e depois ele aumenta absurdamente. Então os níveis, ele não tem aquele assim agradável, altinho, alto e ensurdecedor. Ele já pula do normal para o muito alto e ensurdecedor. Isso é ruim, porque você não encontra às vezes o nível da música que você quer ouvir sem incomodar e ao mesmo tempo se empolgar ouvindo a música. Considerei isso falho. Como eu falei em custos desnecessários, o IP rating dele, o IPX4, eu acho um vacilo. Por quê? IPX5, pelo menos, já é algo que você deve esperar de um fone desse tipo. Porque o IPX4, na verdade, ele é uma resistência a respingos. E respingo não é uma quantidade de água que você vá colocar o fone debaixo ali da pia para lavar depois da academia. Não vai ser uma coisa que eu vou recomendar que você faça. Mas o IPX5, que já é jatos um pouco mais fortes, não suporta ainda a imersão, mas já dá para lavar. E eu acho que dava por esse preço para aumentar o IPX rate dele. De novo, lembrando lá que o Blackview era IPX7 e era um fone que eu acho que custava 134, não lembro agora, mas tinha melhor qualidade sonora, melhor IPX, melhor encaixe. Fica difícil. Quer ver outra coisa falha no próprio aplicativo deles? Quando você cria uma equalização sua, ela fica fixa. Você não consegue mudar depois. Então você criou o perfil lá, pinch, digamos. Aí botei lá os menuzinhos. Aí você está ouvindo a música e fala, pô, eu podia mexer um pouquinho mais para baixo aqui nesse nível. Não, não podia. Você vai ter que criar um perfil e mexer do zero ali. Depois que você criou um perfil, não dá para você clicar nele e editar ele. Uma falha grave de algo simples, eu acho, que deve ter em todo programa de equalização. Há uma foto publicitária falando sobre o tipo de diafragma usado nele, sendo um diafragma mais... um material, uma forma de fazer na membrana mais resistente.
que daria uma forma de bater os graves mais agradável. Sinceramente eu não senti isso, mas eu sou apenas um leigo, pode ser que você sinta e realmente ache isso, que ele tem graves melhores ou uma forma de vibrar a membrana que é melhor por causa desse tipo que eles resolveram colocar nesse fone. Na prática, para mim é o que importa e eu não vi nada demais. O fone tem um modo gamer. Eu cada vez fico mais preocupado com esse apelo gamer nos fones, porque eu sei que na grande maioria deles é só uma forma de aumentar o preço do produto, alegando uma baixa latência que a gente sabe que naquele valor de produto eles não vão conseguir alcançar, para justificar um aumento de preço que poderia ser justificado de forma muito melhor se tivesse sido investido na melhora da qualidade sonora. E aqui eu encontro uma falha também que eu sei que vai deixar muita gente com raiva. Como é que um fone tem um modo gamer? Ele tem uma forma de ativar o modo gamer, ok, no touch, ok, mas o tipo de alerta sonoro é inútil porque é indefinido. Como é que eu sei quando é que o fone está no modo gamer, que gasta mais bateria, ou no modo normal? Não tem como você saber se o fone fizer pip, pip, pip. Um bip é um bip é outro, 2 bips é outro. Tá, olha lá no manual o que significa cada um e eu espero que a sua memória esteja em dia quando você estiver usando o fone. Porque seria muito melhor Gamer Mode On, Gamer Mode Off. Eu não posso dizer que eu não gostei do formato dos pitocos, como a gente diz. É um formato mais quadrado e menor. A QCY diz que fez esse formato dele mais encurtado das torres, eu vou chamar de torres, para reduzir o peso e conseguiu. É um fone bem leve mesmo, você não sente que ele está no seu ouvido nesse ponto. Parabéns para a QCY e também o local onde estão os contatos. Eu gosto bastante quando as empresas colocam esse contato embaixo, porque ele não entra em contato, o contato não entra em contato com a sua pele e não acaba degradando com o tempo e com o suor e ficando mais difícil de fazer contato lá com o fundo na hora de botar para carregar. Nisso eu gosto bastante. Mas já que é um fone que não tem Clear Voice Call, ele diz ter uma qualidade de microfone acima da média, mas eu achei apenas na média. E não tem suporte a também os codecs aptX que a galera gosta, mas já falei em outros reviews de fones que o AAC e o USB-C, na minha opinião, suprem perfeitamente o cara que não quer um fone High Fidelity. Tá bom, mas de novo, pensando no preço dele, principalmente no Brasil, isso é um problema. É pouco, deveria ter mais. E o aplicativo, quando você olhar a parte do controle de touch, existe, é bom ser editável, né? Tem fones que nem são, mas ele é bastante limitado. A quantidade de opções que ele dá é muito pequena e se você quer ter como ligar ou desligar o Game Mode, você já tem que abrir mão de um comando ali só para isso, dos 3 toques, dos 2 toques. Falta ali uma parte específica do apertar e segurar por 2 segundos, 3 segundos, esse tipo de coisa, 2 toques rápidos, 2 toques normais. A gama de possibilidades é muito pequena que o aplicativo dá e ainda tem o problema do touch que provavelmente você vai errar onde apertar no fone. Quando você olhar lá no anúncio o ENC, que é o Environmental Noise Cancellation, você já sabe, que eu já expliquei isso, que ele é totalmente diferente do ANC, que é o Active Noise Cancellation. Eu não acho que as empresas devam colocar esse tipo de especificação no anúncio de um fone AirBuds, que ele já é aberto, então ele já tem um pouco de prejuízos no sentido do isolamento em relação ao ambiente externo, porque ele quer que o ambiente externo ultrapasse e você fique ciente. E o ENC, o Environmental Noise Cancellation, ele é mais adequado e mais indicado de ser colocado num anúncio de um produto in-ear, porque aquela própria borrachinha vedando ali, ela está eliminando ou reduzindo bastante o seu contato com o ambiente externo. Então, o próprio fone passivamente faz um isolamento do mundo externo. Um fone AirBud não vai fazer isso, não é a proposta dele fazer isso, então eu não colocaria isso no anúncio. E como ele não tem o Active Noise Cancellation, menos ainda, né? Se ele tivesse o Active Noise Cancellation, aí era outra história. O Bluetooth
5.3 é um ponto muito positivo dele, que na prática você vai ter um menor consumo de bateria, que a case carrega 3 vezes, tá bom. Em termos de latência, ajuda, mas ele promete 68 milissegundos no modo gamer, que não é verdade isso. Você não consegue não notar o lag jogando num fone desse tipo aqui de baixo custo em um jogo, principalmente jogos de tiro. Você tem um atraso sim, e eu não acho que é culpa de nenhuma pessoa que faça um review de fone desse tipo, que seja uma pessoa especializada em fones. Ela não tem a obrigação de jogar e não tem a obrigação de ter um ouvido apurado para perceber latências em jogos. Quem tem que fazer isso é quem joga. Então, quando a pessoa diz esse tipo de coisa, eu não acho que ela está mal intencionada. Eu acho que ela simplesmente não tem o costume de avaliar fones em relação àquele aspecto. Mas, se você pensa em jogar com esse fone, por ele ter essa característica, não compre, porque não vai te satisfazer. Se você quer fazer isso com fone in-ear ou earbud, você vai ter que gastar bastante para você ter uma latência realmente jogável com algo sem fio, tá bom? Então a gente está falando de um fone de R$150 na China e R$250 aqui, que é abaixo do ok pelo preço, na minha opinião. Se eu tô falando isso, imagina em relação ao hype que eu acho que foi criado nesse fone. Eu queria que esse vídeo meu ficasse aí na internet como uma opinião completamente oposta à de outra pessoa, e que isso sirva para você ter uma curva de opiniões mais fidedigna, porque não tem como você saber o que realmente é bom quando tudo que a pessoa produz ela diz que é ou bom, ou muito bom, ou incrível. Tá, então quando ela falar que uma coisa é boa, realmente é boa? Porque se tudo que ela fala e que ela traz é bom ou muito bom, quando é que eu vou saber que uma coisa não é tão boa assim ou realmente não é boa, se essas a pessoa não traz? Eu vou ser o cara que vai dar sempre prioridade para o consumidor e não para fabricante ou para marca ou para loja, né? Já desfiz acordo com lojas, já teve marca que já me mandou coisa e não gostou do review que eu fiz. Muito cuidado quando for produtos recebidos, né? A QCY ela me mandou e me manda fones, mas eu não permito que a empresa olhe o que eu vou publicar e muito menos edite ou diga que eu devo mudar qualquer coisa do que eu vou falar. Se for dessa forma, o acordo nem existe, ou se passar a ficar dessa forma por parte da empresa, o acordo já acaba. E eu espero também que a própria QCY entenda esse meu vídeo como uma análise honesta e crítica, no sentido de podemos melhorar, precisamos melhorar, e não no sentido de esse cara vai destruir nossos produtos, porque é a primeira vez que eu faço isso em relação a diversos outros produtos que já testei da marca, inclusive fones que eu nem trouxe para o canal em relação a vídeos. Eu apenas testei, dei para alguém porque gostei e não deu nem tempo de fazer o vídeo. Então eu acho a marca boa, eu acho o contato comercial com a marca também legal, mas tem produtos ruins, toda a marca tem. E bom, essas foram as minhas impressões do QCY T20. Poderia fazer um review muito mais bonito e mais detalhado, escrito, com calma, como eu gosto de fazer, mas tinha essa preocupação enorme de ver algo tão positivamente espalhado por aí que pode acabar decepcionando muitos de vocês. Pelo amor de Deus, não tenham a intenção e também não irei permitir as pessoas que tentarem criar uma treta ou um atrito a partir de algo assim. Considere apenas como uma opinião diversa, diferente de outra pessoa sobre um determinado produto. Isso é absolutamente normal. As pessoas criaram um receio de ter opiniões diferentes, como se isso já implicasse num problema. O trabalho dele é fabuloso. Eu assisto os vídeos dele com o maior prazer. A propriedade que ele tem para falar sobre os fones é absurda. Não estou aqui tentando me comparar com ninguém, nem me sentindo superior a ninguém. Mas fone é algo muito pessoal. Vocês sempre procuram na internet
alguém para servir de referência. Não coloque nenhuma pessoa como referência, principalmente em um produto que o aspecto gosto é tão levado em conta. É só isso que eu peço, é só isso que eu imploro que vocês atentem. Quando vocês ficam chateados comigo por pedirem referência, indicação específica de um produto que sirva para vocês e eu digo, não sei se servirá, olhe o ambiente onde você está, olhe o seu tipo de uso, qual é a sua expectativa em relação a tal coisa. E as pessoas às vezes perdem a paciência e dizem, não quero isso, eu quero que você me diga que o produto é tal, que é bom, que vai servir para mim. E isso eu não faço, porque eu sei que isso vai dar problema. Entendo pessoas e canais grandes que tentam fazer o máximo possível de reviews positivos e selecionar produtos que eles já acham bons para que eles não tenham que lidar com a parte ruim de conversar com as marcas e nem com os inscritos e também garantir que assim, falando bem de produtos que realmente são bons, eles vão conseguir mais cliques. É mais popular também o review positivo do que o review negativo. Dificilmente o review negativo tem popularidade, mas esse canal, quem é antigo já conhece. Eu tenho princípios bem firmes que eu também sei, até conversei com um inscrito sobre isso, que se queixou do tamanho do canal em relação ao que ele já tinha oferecido às pessoas. Tudo bem, a gente vai devagarzinho. O quanto a gente crescer, eu quero sentir que o contato com vocês é o mais direto e o mais sincero possível. Não estou dizendo que canais grandes não são, estou dizendo que eu sempre farei questão de ser, tá bom? Um abração, deixa o like, claro que não vai ter link na descrição desse vídeo, mas espero que tenha te ajudado de alguma forma. Tchau, tchau.